no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, e nós vamos ler os versículos de 18 a 25, para falar sobre um homem justo e obediente para uma importante missão. Anotem aí, memorizem esse título, esse tema: um homem justo e obediente para uma importante missão. Dá para lembrar desse tema? Um homem justo e obediente para uma importante missão. Vamos ler o texto bíblico. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25, diz-nos assim a palavra de Deus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Só recordando o título, tema desta reflexão desta noite: um homem justo e obediente para uma importante missão. É o que nós queremos falar, começando aqui, inspirados na vida de José. Deste José aqui descrito no texto. O próprio texto bíblico chama José de justo. Você notou aí? Versículo 19, vamos reler? Olha, confira na sua Bíblia. Por ser José, seu marido, um homem justo. A Bíblia, as Escrituras, chamou José de um homem justo. Nós vamos caminhar um pouco mais pela Bíblia daqui a pouco, para outro texto mais à frente, que trata da doutrina da justificação. Um dos temas mais importantes da fé cristã. Porque muitas pessoas, mesmo sem pensar exatamente no tema justificação, mas algumas pessoas se acham justas ou procuram fazer coisas justas para ter méritos diante de Deus, a fim de justificarem-se a si mesmos. Na verdade, nós somos peritos nesse negócio, em nos justificarmos, em darmos desculpas, em tentar explicar algumas situações que muitas vezes são injustificáveis ou inexplicáveis. Mas, voltando aqui, José é chamado de um homem justo. Vários homens na Bíblia são chamados de homens justos. Jó, por exemplo, no primeiro capítulo de Jó, se diz que Jó era justo, temente a Deus, se desviava do mal. Então a Bíblia chama algumas pessoas chamadas por Deus, escolhidas por Deus, de pessoas justas. Justo aqui é sinônimo de fazer o que é certo, de ser uma pessoa direita, de ser uma pessoa especialmente temente a Deus. Como justo, nós
nós poderíamos ler aqui dizendo: por ser José seu marido um homem temente a Deus. E nós vamos ver que José era um homem temente a Deus. E as pessoas que se propõem a andar com Deus, as pessoas que se deixam guiar pelo Espírito de Deus, a Bíblia as chama de justas. Não que elas não façam julgamentos injustos, que elas não pratiquem algum tipo de injustiça, porque a mesma Bíblia vai dizer que diante de Deus não há nenhum justo, nenhum sequer. Daqui a pouco a gente vai ler isso. Mas existem aquelas pessoas que andam com Deus, que procuram fazer a vontade de Deus, e existem aquelas pessoas que não estão nem aí, seguem sua vida de qualquer jeito, às vezes até declaram alguma forma de fé em Deus, alguma vida religiosa, mas na prática vivem como se Deus não existisse. Muita gente vive nesta situação. José aqui é chamado para uma missão muito especial, como eu disse, uma importante missão. E um dos motivos que eu entendo que Deus escolheu José, na verdade é porque Deus já preparou José previamente para esta missão. José era um homem justo porque Deus já o havia preparado para esta missão. E qual é a missão? Ser o pai do Filho de Deus, ser o pai do Salvador, do Messias, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Deus escolheu vir ao nosso meio como um ser humano, nascido como um bebê, frágil, inclusive em umas circunstâncias adversas que a gente já conhece. Nasceu numa estrebaria, no lugar de abrigar animais, um lugar mal cheiroso. Foi assim que Deus escolheu se tornar homem, tomar a forma de seres humanos falhos, falíveis, limitados. O apóstolo Paulo diz em Filipenses que Jesus se fez homem, e não apenas homem, ele se tornou o mais humilde entre os homens, tomando a forma de um escravo. As nossas traduções da Bíblia, lá em Filipenses 2, a partir do versículo 5, dizem que Jesus tomou a forma de servo, mas a palavra grega é doulos, que significa escravo. Ele se fez o mais humilde dentre os homens. Foi porque aprove a Deus que assim fosse. Deus decidiu fazer assim. É resultado da soberania de Deus e da sabedoria perfeita de Deus. Mas nessa soberania e nessa sabedoria perfeita, Deus escolheu que seu filho tivesse um pai terreno. Deus escolheu que a mãe do seu filho não fosse exposta à desonra pública, sem de repente aparecer grávida e não ter um pai, vamos dizer assim, para assumir aquele filho, especialmente naquela cultura. Se hoje isso é visto com uma certa dificuldade, imagina naquela cultura, naquele tempo. Então aprove a Deus que o seu filho tivesse um pai, que a mãe do seu filho tivesse um esposo, e o homem escolhido por Deus para isso foi José. José era um homem de um caráter elevadíssimo. Nós sabemos o que aconteceu com ele. Vamos ler aqui mais uma vez, versículo 19. Aliás, vamos ler do 18 em diante. Confira na sua Bíblia. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Nota esse detalhe. Ela estava noiva de José. E naquela época, o noivado era acertado entre duas famílias. E em geral, o noivado durava 1 ano. E quando uma mulher se comprometia como noiva de um homem, aquilo já tinha valor de um pacto de casamento. Só faltava oficializar o matrimônio e consumar o casamento. Mas, uma vez feito o acordo entre as famílias para o casamento daqueles jovens, aquilo já tinha um valor de um casamento. Praticamente aquele relacionamento não podia mais ser desfeito. Já estavam comprometidos em casamento. Olha o que aconteceu. Mas antes que se unissem, antes de consumar o casamento,
que aconteceu? Como é que está na sua Bíblia? Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Se você citar sendo projetada a leitura aqui, opa, tá, que é mais fácil. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. E agora imagina, se hoje uma moça de repente do nada aparece grávida aí, o pessoal já tem alguma dificuldade. Imagina novamente naquela cultura, naquelas circunstâncias. Maria agora está grávida. E outra coisa, pense na cabeça do noivo. Ele não tinha se deitado com ela. Ele sabia que o filho não era dele. Que situação! Os homens aí podem imaginar se de repente você estava noivo de alguém e de repente a sua noiva, você não deitou-se com ela e ela aparece grávida. Como é que fica a sua cabeça? E sabe o que muita gente faria? Eu sei que muita gente faria. Ia dizer, eu não quero mais aquela vagabunda. Muita gente ia pôr um textão lá no Facebook ou no Instagram, contando a história, denunciando, fazendo o maior escarcéu. Provavelmente muitos homens fariam isso nessas circunstâncias. Mas o José não. O José era um homem de um caráter muito elevado. O José era um homem nobre e escolhido por Deus. E olha o que o texto diz, olha o verso 19: por ser José seu marido um homem justo, aquela referência a ele como um homem justo, um homem de caráter, um homem íntegro, e não querendo expô-la à desonra pública, ele disse, se ela tiver feito coisa errada e queira se arruinar, ela vai se arruinar sozinha, eu não vou empurrá-la para o abismo. Que homem! Eu sou fã de José. Tem dois Josés na Bíblia a quem se faz muita referência, ao José do Egito, eu acho até que mais do que, no nosso meio evangélico, mais do que o José, que é esposo de Maria. Mas esse exemplo de José aqui é um exemplo para todos nós, porque muitas pessoas nessas circunstâncias fariam como as pessoas dizem, jogariam o negócio no ventilador para espalhar para todo lado. Não é verdade? A maioria de nós teremos essa tendência, com um espírito de vingança, expor a pessoa, humilhar a pessoa. José não, ele era nobre demais para uma atitude tão mesquinha. Ele era justo, piedoso, temente a Deus. Se ela queria ir para o abismo, vá, mas eu não vou empurrá-la. E olha o que o texto diz, versículo 19 novamente: por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. José começa a imaginar um jeito de sair de fininho daquela situação. Não queria expor Maria, não queria ser motivo de chacota, talvez, quando as pessoas soubessem que ele ia assumir um filho que não era dele, mas o plano dele é sair de fininho. Por quê? Porque ele é justo, porque ele é temente a Deus, porque Deus escolhe, prepara e escolhe esse tipo de pessoa para missões muito especiais, como eu acabei de falar. E olha o que aconteceu, aqui vem mais uma virtude de José, versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí a primeira pergunta que vem na minha cabeça quando eu leio isso aqui é: quem é que liga para sonho? Tem gente que liga, mas eu não ligo. Eu nunca tive um sonho especial de uma revelação. Há quem tenha. Já teve gente que me procurou me contando um sonho e pedindo a interpretação. Eu digo: meu amigo, eu não tenho esse dom para interpretação de sonho não. A maioria dos sonhos que eu sonho eu nem me lembro. E os que eu me lembro eu nem me importo. Eu nunca me importei com sonho. Mas com José foi diferente. Esse sonho era diferente dos demais.
Porque eu consigo imaginar como é que estava a cabeça do coitado do José. E aí ele tem um sonho, e no sonho aparece um anjo, e o anjo diz: José, pode mudar os planos, meu filho, você não vai sair de fininho como você está pensando, não. Já foi muito nobre não querer expor a Maria a desonra pública, mas tem mais, José. Eu estou aqui, de certa forma, enfatizando o que o anjo disse com as minhas próprias palavras, mas em resumo é mais ou menos isso. José, Deus tem uma missão para você, uma missão especial. E é interessante como muitas vezes Deus nos chama para certas missões que aos olhos da sociedade não são tão nobres assim. Não é verdade? Às vezes Deus nos chama para certas missões, certos ministérios, que aos olhos da sociedade não é tão honroso assim. Eu lembro de uma vez, já faz alguns anos, eu fui numa loja financiar um carro, e eu cheguei lá, o vendedor me atendeu e foi fazer meu cadastro. Disse: qual é a sua profissão? Eu disse: sou pastor evangélico. Ele disse: pastor, vamos dar um jeito com outra profissão aqui, porque pastor não passa, o banco não aprova crédito para pastor. Eu disse: pois vai ficar sem carro, porque eu não tenho outra profissão, meu negócio é pastor mesmo. E aí foi de um lado, foi do outro, terminou que deu certo a compra daquele carro financiado. E não pôs outra coisa lá não, foi pastor mesmo. Mas muitas vezes o nome do pastor anda tão desgastado, com tantos maus exemplos, mau testemunho, tantos falsos pastores desonrando o nome do Senhor nos seus ministérios, que às vezes algumas pessoas sentem vergonha de se identificar como pastor. E é disso que eu estou falando. Às vezes Deus nos chama para certas missões que aos olhos do mundo não tem essa dignidade toda. E foi o caso do Dom José. E uma coisa importante que eu percebo aqui, além de a Bíblia chamá-lo de justo, esse texto que acabamos de ler mostra que José era um homem sensível à voz de Deus. Ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus, em conhecer a vontade de Deus e em fazer a vontade de Deus. E Deus o chamou para aquela missão, e Deus não deixou dúvida no coração do José. E quando nós temos essa disposição de nos submetermos a Deus e fazer a vontade de Deus, custe o que custar, Deus vai falar conosco e não vai deixar dúvida na nossa mente, e vai nos guiar pelo seu caminho, apesar de nós mesmos, apesar da nossa inclinação para recuar, para cair fora. Deus vai guiar. Deus continua, o que eu estou dizendo em resumo agora é: Deus continua chamando pessoas justas, piedosas, tementes a Deus, abertas a ouvir a sua voz e a obedecer e a fazer a sua vontade. O José tem um sonho, e o texto é interessante. Eu vou pular logo para o verso 24, olha aí na sua Bíblia. Ao acordar, olha a declaração de Mateus. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. José era obediente. Lembram do tema que eu anunciei? Um homem justo e obediente para uma importante missão. Deus continua chamando homens e mulheres justos e obedientes para importantes missões. Às vezes missões que não são honrosas nem importantes aos olhos do mundo. Às vezes missões que nos são desafiadoras. Mas Deus chama. E quando eu estou compartilhando isso com você nessa noite, eu sugiro que você, aí no seu lugar, feche os olhos e diga: Senhor, me quer para alguma missão em especial. Fale comigo, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Sabe por que eu estou dizendo e sugerindo isso? Porque um ser humano só vai viver a plenitude da vida neste planeta quando ele faz a vontade de Deus, quando ele se submete à vontade de Deus. Ninguém vai ter sentimento de plenitude e de realização, ou o que as pessoas chamam de ninguém vai ser feliz nessa vida fora da vontade de Deus. Muitas pessoas
infelizes, frustradas, decepcionadas, pondo fim à própria vida, ou morrendo frustradas, envelhecidas, rabugentas, justamente porque nunca realmente se submeteram à vontade de Deus, nunca abriram o seu coração para ouvir o que Deus tinha para lhes dizer, para lhes chamar. Nunca ouviram o chamado do Senhor. E eu não estou falando de chamado para ser pastor, para ser missionário. Não, eu estou dizendo de missões mais simples do dia a dia. Influências que você pode exercer positivamente na sua família, na sua vizinhança, no seu local de trabalho. É disso que eu estou falando. Deus continua chamando a Bíblia. Eu estou citando aqui o exemplo de José, porque é sequência da nossa leitura. Mas a Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres piedosos, tementes a Deus e, acima de tudo, prontas para ouvir a sua voz. E mais ainda, prontas para obedecer o que Deus manda. Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Você está pronto para ouvir o que Deus mandar, mesmo que isso seja uma coisa desonrosa aos olhos da sociedade? Esse é o desafio da palavra de Deus para nós nessa noite. José, um homem que tinha um homem justo, um homem obediente, um homem que tinha intimidade com Deus, que ouvia a voz de Deus de maneira sobrenatural. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1 que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, e da mesma forma Deus continua falando de muitas maneiras a muitas pessoas. O problema é que muita gente não está aberta para ouvir a voz de Deus. Às vezes não vai ser um sonho, às vezes vai ser uma pregação aqui no púlpito, às vezes vai ser uma mensagem por um meio de comunicação, televisão ou rádio, às vezes vai ser por uma leitura, uma literatura que você vai receber, às vezes vai ser pela palavra direta de uma pessoa que vai chegar a você e compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. E a questão é, você está aberto a ouvir esta voz de Deus? E se estiver disposto a ouvir e compreender, está disposto a obedecer a voz de Deus? E até quando essa voz de Deus não seja para uma missão tão agradável, você está disposto a obedecer o que Deus chama? Essa é a questão. E nessa noite eu estou fazendo essas perguntas, mas simplesmente para lhe dizer isso. Deus, que você faça essa oração. Se uma pessoa nesta noite fizer essa oração: Deus, eu quero ouvir a sua voz. O Senhor tem um chamado especial para mim. O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero fazer a sua vontade. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5,17: não seja insensato, procure saber qual é a vontade do Senhor. Efésios 5,17. Não seja insensato. Quando as pessoas tomam decisões importantes na vida, eu vou seguir essa carreira, eu vou fazer essa viagem, eu vou mudar de cidade, eu vou casar com aquela pessoa, sem perguntar a Deus qual é a sua vontade. Sem perguntar a Deus qual é a sua vontade. O José, Deus o chama de uma maneira excepcional. Manda-lhe um anjo em sonho falar ao José. Se José não fosse um homem temente a Deus, justo, obediente a Deus, com certeza teria dito: foi só um sonho. Preocupação da minha cabeça que virou esse sonho. Mas ele levou aquilo a sério. Deus não deixou dúvida no seu coração. Ele estava aberto a ouvir a voz de Deus, e ele seguiu a orientação do Senhor. Eu quero falar mais duas coisas aqui rapidamente para a gente encerrar. Começamos a falar de um homem justo, obediente também, sensível à voz de Deus, ouviu a mensagem de Deus por meio de um sonho, de uma maneira excepcional, foi obediente a essa ordem. Mas eu quero enfatizar um pouquinho mais a respeito da questão da justiça. Como eu disse, todos nós, pelas nossas limitações humanas, a Bíblia diz que nós somos naturalmente justos. Vamos ler um pouquinho aqui, outro texto agora, para a gente terminar. Abra sua Bíblia aí, confira aí. Romanos,
capítulo 3. Nós vamos ler do verso 10 ao 26. Eu não vou destacar muita coisa para não esticar muito esta mensagem, mas eu quero ir lendo e chamando a sua atenção para algumas coisas que esse texto bíblico diz. Romanos 15, preste atenção nessa questão. Esse texto em resumo diz que nós não somos justos. O apóstolo Paulo vem falando sobre os judeus que eram religiosos e as pessoas que não eram judeus, que eram chamadas de pagãs. E facilmente o judeu dizia que um pagão era um ser injusto, que não temia a Deus, que não fazia a vontade de Deus. Isso aí era consenso. Mas daí o judeu tomar consciência de que ele também era injusto, ele era religioso, ele era um esforçado cumpridor da lei de Moisés, mas ele era injusto também. E que da mesma forma que uma pessoa que não era judia precisava da misericórdia de Deus, o judeu também precisava. O que Paulo está dizendo é isso. Depois você pode ler em casa esse capítulo 3 todo. Mas preste atenção o que ele diz aí do versículo 10 até o versículo 26. Ele diz assim: como está escrito. Qual é a primeira declaração? Não há nenhum justo, nenhum sequer no planeta. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele está repetindo o Salmo 14 e o Salmo 53. Não sei se você sabia, o Salmo 14 e o 53 são praticamente a repetição do outro, pequenas diferenças. E aquele salmo diz exatamente isso. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Olha o que ele continua dizendo, verso 11: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Inclusive o José, marido de Maria, estava nesse rol de pessoas que não é justa diante de Deus. Aí você diz: mas pastor, a Bíblia não chamou ele de justo? Sim, justo no sentido de que era piedoso, era temente a Deus e que dependia da graça de Deus, mas não justo que não praticasse algum julgamento injusto. Nesse sentido, todos nós estamos incluídos nesse pacote aqui. Nós somos naturalmente injustos. O que a Bíblia quer dizer é que se nós fôssemos merecer a graça, o perdão, a salvação de Deus, nós todos estávamos condenados, no final das contas. Tanto o cara que desde a infância mergulhou em drogas, em prostituição, em assassinatos, em todo tipo de pecado, quanto o cara que nasceu numa família cristã evangélica, que nunca desviou o caminho da igreja nem um dia. A Bíblia está colocando todos no mesmo pacote, dizendo: todos são injustos. Até Jó, Abraão, Noé, Enoque, José, que a Bíblia chama de justo, está nesse pacote de seres humanos falíveis, pecadores, imperfeitos. É isso que a Bíblia está dizendo. Versículo 12: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Esse texto é duro. Pastor, para de ler isso aí, bora arriscar isso da nossa Bíblia, é duro demais, né? Não há ninguém que faça o bem, não há sequer um. Ele repete de novo, versículo 13: sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Essa é a situação da humanidade descrita pela Bíblia. O que a Bíblia está dizendo é que nós, por mais justos que sejamos, e é nobre aos olhos de Deus que nós procuremos andar de maneira íntegra e justa, nós falhamos, nós pecamos, nós nos fazemos dignos da ira de Deus justo contra as nossas injustiças.
Tem muito brasileiro reclamando das injustiças do nosso Supremo Tribunal Federal, né? Pois é, a Bíblia está dizendo que não é só o Alexandre de Moraes que é injusto, não. A Bíblia está dizendo que todos nós somos. Complicado isso, né? Pois é. Diante de Deus, estamos todos no mesmo pacote. Até o José, que a Bíblia chamou de justo, até o Jó, que a Bíblia chamou de justo, está no mesmo pacote. Somos todos injustos. Versículo 19. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela. Ele está citando esse salmo como ditado da lei, Velho Testamento. E ele está dizendo, Deus mandou dizer isso para aquele povo lá que era judeu, que era religioso, e que se sentia justo, e que se sentia superior aos outros. Ele está dizendo, não, você não é superior a ninguém, não. O sujeito nascido no lar cristão, cresceu, nunca se desviou por caminhos errados. A Bíblia está dizendo, não faz você merecedor de nada, pecador do mesmo jeito, inclinado para o pecado do mesmo jeito dos outros. Versículo 20. Portanto, ninguém, olha isso aí. Está projetando esse texto aí, Maria? Tá. Opa, que bom que vocês estão vendo. É bom que vocês veem que eu não estou inventando esse negócio. Porque se de repente você começa a ler um negócio desse aí, você vai dizer, não é possível que isso tenha na Bíblia. Pois é, tem, está aí. Você está vendo, pode conferir em casa. E pode pegar qualquer versão da Bíblia. O recado é o mesmo. Versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Todos nós em algum momento violamos a vontade de Deus. Todos nós em algum momento seguimos algum impulso carnal. Todos nós em algum momento alimentamos algum sentimento mau em nosso coração. Todos nós em algum momento ruminamos um pensamento maquiavélico em nossa mente. Se nós formos honestos e nos submetemos ao Espírito de Deus, nós vamos saber que é assim. A nossa mente é capaz de criar pensamentos absurdos. Graças a Deus que muitos deles não se materializam, porque se materializasse, nós estávamos todos perdidos mesmo. Versículo 21. Mas e agora, graças a Deus por esse mais aí. Graças a Deus. Mas, ainda bem que o assunto muda e toma uma nova direção. Mas agora se manifestou uma justiça que vem de onde? De Deus. E essa justiça tem um nome. E você sabe qual é o nome? Jesus Cristo. O nome dessa justiça de Deus, perfeita, impecável, sem nenhum errinho. Alguém que nunca desviou nem 1 milímetro fora da vontade de Deus. Deus mandou essa pessoa, essa justiça, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Ele está dizendo que a lei de Moisés e os profetas mostravam o quanto nós somos pecadores e mostravam que Deus ia providenciar uma justiça para nós. Deus ia providenciar uma justiça para nós, que estávamos todos debaixo de condenação por sermos injustos. Versículo 25, olha 22. Justiça de Deus, mediante o quê? Pode repetir bem forte. Fé em Jesus Cristo. Vamos dizer a frase toda? Eu vou ler e você repete. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Esse é o segredo. Está projetado aí, marca na sua Bíblia e depois você lê em casa. Sublinha essa frase que nós repetimos. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. A única coisa que justifica o ser humano diante de Deus é a fé em Jesus Cristo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Não sei se alguém já disse isso para você, algum pregador do seu vídeo dizendo, mas vou dizer uma coisa. José foi chamado de um homem justo porque ele
Cria em Deus, cria no seu Cristo. A salvação sempre foi pela fé em Deus, no Velho e no Novo Testamento. Há quem faça distinção das coisas, das doutrinas, das dispensações lá no Velho e no Novo Testamento e outras mais. Não, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, é hoje e eternamente. Sempre foi pela fé em Cristo. A Bíblia diz no Novo Testamento que os escritores bíblicos do Velho Testamento escreveram movidos pelo Espírito de Cristo. Sempre foi pela fé em Cristo. E é só por meio da fé em Cristo que nós verdadeiramente nos tornamos justos diante de Deus. Eu quero concluir esta mensagem desta noite dando essa palavra. Não se agarre à sua justiça. Nunca imagine que você pode chegar lá diante de Deus, batendo no peito de Deus, eu vim aqui ser salvo, entrar no céu, porque eu sou direito, eu andei direito, lá na terra eu cumpri meus compromissos, eu fui fiel à minha esposa, eu fui fiel ao meu marido, eu nunca matei, eu nunca roubei, e aí uma série de coisas. Cuidado com esse pensamento. Ele é equivocado. A única coisa que nós vamos poder dizer, e aí Efésios, Paulo diz lá em Efésios, que ninguém vai poder bater no peito diante de Deus, vai ter que ser pela fé na graça de Deus. Senhor, estou aqui, graças ao Senhor, porque seu Filho deu a sua vida por mim, sem um pecado lá naquela cruz, e o seu sangue me lavou de todos os meus pecados. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para quem? Final do versículo 22. Para todos os que creem. O segredo é a fé. Terminando a leitura, versículo 22. Não há distinção. 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. José, marido de Maria, José do Egito, Jó, Moisés, Davi, Esther, Sara, Débora, Maria. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Arquimedes, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, verso 24, sendo justificado como? Gratuitamente. Por que é gratuitamente? É porque não vale nada? Não, é porque o preço é tão alto que eu e você não podemos pagar. Só o Filho de Deus sem pecado pode pagar o preço para nos justificar. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio de quê? Qual o nome da nossa igreja aí que o pastor Joel falou muito bem aqui no livro? Por meio da redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Só em Cristo há redenção. É a pessoa que foi vendida como escravo e alguém teve pena dele, foi lá e comprou de volta e o libertou. Isso é redenção. É isso que Cristo fez por nós. Nós fomos vendidos como escravos do pecado. Jesus foi lá e pagou o preço e nos comprou de volta para si e nos libertou. Isso é redenção. Versículo 25. Deus o ofereceu. Quem? Que Deus ofereceu Cristo. Alguém disse aí. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para propiciação. Um sacrifício que pudesse ser aceitável diante de Deus. Por que Deus não podia? Se eu tivesse morrido na cruz, será que eu podia salvar a mim mesmo? Pelo menos minha esposa e meus filhos? Não. Sabe por que eu não podia? Imagina o seguinte. Você está com muita fome e alguém... A Adriana trabalha no restaurante aí. E ela serve comida lá. Eu nunca comi lá, uma hora eu já vi aquelas coisas vegetarianas lá, uma hora eu vou comer lá. Opa, que bom, estou convidado. Convidada pela gerente assim, ó. Aê. Agora imagine que a Adriana me traga, ela me dá um cardápio e eu escolho o prato mais adequado, que eu acho mais interessante e eu peço. E aí aquela pessoa que vai me servir traz lá aquele prato que eu pedi, o prato está bonito. A comida, geralmente as pessoas que cuidam disso, cuidam para que a comida seja bem apresentável, provavelmente a comida vai estar cheirosa. Mas aí quando eu começo a comer, eu descubro que ali tem uma perninha de baiata. Opa! Não, lá naquele restaurante não, né, irmã? Deus me está repreendido em nome de Jesus, porque senão até demitem a conta da Diana. Se acontecer. Eu estou mexendo
mexendo na comida e ela está linda e está cheirosa e provavelmente está saborosa, mas ela tem uma perninha de barata. Esse é o nosso sacrifício para Deus. Pode estar bonito, pode estar cheiroso, pode estar apetitoso, mas tem uma perninha de barata na sua vida que atrapalha que o seu sacrifício e o meu sacrifício sejam aceitáveis diante de Deus. Ou os nossos sacrifícios são filtrados pelo sacrifício de Cristo perfeito na cruz em nosso lugar, ou então todos nós estamos perdidos, porque no nosso sacrifício tem as nossas mosquinhas, as nossas perninhas de barata, as nossas aquelas coisas que tornaria qualquer coisa repugnante, qualquer comida repugnante para nós. São os nossos pecados, são as nossas injustiças, por mais justos que nós sejamos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Isso é doutrina bíblica da mais importante significado. Terminando a leitura, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação. Essa palavra propiciação é a ideia de algo próprio, aceitável, adequado para Deus. Só Jesus. Mediante o que nós podemos fazer? Mediante o quê? A fé. Nossa parte é crer. José creu, Maria creu, José do Egito creu, Abraão e Sara creram, Jacó creu, João Batista creu, Isabel e Zacarias creram, Paulo creu. É só pela fé em Cristo, é nele que está a justiça. Não confie, por mais honesto e justo que você seja, e eu espero que você seja, não agarre-se à sua própria justiça, mas confie na justiça de Deus em Cristo Jesus, feita na cruz em seu lugar. Terminando, relendo o verso 25 e o 26. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, a justiça de Deus em Cristo. Eu olho para a cruz de Cristo e eu vejo a justiça de Deus, e eu vejo na cruz o amor de Deus. Porque se Deus quisesse ser verdadeiramente só justo e esquecesse o seu amor, Ele mandava todos nós para o inferno e estava tudo justo. Ele estava sendo justo. E se Deus quisesse demonstrar todo o seu amor, mas quisesse abrir mão da sua justiça, Ele dizia: venha todo mundo para o céu, está todo mundo salvo. Ele estaria sendo amoroso, mas não estaria sendo justo. Mas na cruz Ele satisfez essas duas necessidades. Aqueles que pela fé em Cristo são salvos é pelo amor de Deus, e aqueles que pela fé em Cristo pela ausência de fé em Cristo são condenados é pela justiça de Deus. E Deus é justo e amoroso no mesmo nível perfeito da sua divindade. Cristo, a fé em Cristo e a sua obra na cruz é o segredo. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça. Vamos ler juntos a última frase. Deus, a fim de ser justo e justificador de quem? Daquele que tem fé. Vamos juntos? A fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Não é confiar em si mesmo, é confiar em Cristo. Nossa justiça é imperfeita, só a justiça de Deus é perfeita, e a justiça perfeita de Deus foi demonstrada na cruz, e só através dessa justiça nós somos verdadeiramente justificados, e a glória fica com Deus. Ele diz que Ele é o justificador. Eu não adianta eu chegar lá de Deus tentando me justificar. A gente é bom para dar desculpa, é só desculpa mesmo, Deus sabe. No início dessa mensagem eu dei um tema, né? No título: um homem justo e obediente para uma importante missão. Você entendeu que esse homem não era José? Você entendeu que esse homem justo e obediente, perfeito para a importante missão é Jesus Cristo, nosso Senhor? Que Ele é o verdadeiro justo e obediente, que José, por mais justo e obediente que fosse, era imperfeito e pecador. A Bíblia diz que ele era. E que Jesus é o justo e perfeito e obediente que veio com a importante missão de nos justificar, de nos perdoar.
Se você entendeu isso, eu convido você a fazer um compromisso com Jesus. Se você confiava na sua própria capacidade, é hora de fechar os olhos e dizer: Deus, eu sei que por mais que eu me esforce, eu vou falhar. Eu tenho falhado. E sei que enquanto eu viver aqui, eu ainda vou falhar, eu vou desobedecer. Vai haver um momento que eu não vou fazer a sua vontade. Eu vou fazer até o contrário do que era a sua vontade. Mas agora é hora de dizer: Senhor, hoje eu compreendo que Cristo é o justo e perfeito, imaculado, sem pecado, que deu a sua vida naquela cruz em meu lugar. Que Ele pagou o preço para que eu fosse justificado pela fé nele. E agora eu coloco a minha fé em Jesus. Pai, me aceita por amor ao seu Filho. Me aceita pelo sacrifício do seu Filho. Me aceita como seu servo, como o filho pródigo que volta à casa do Pai. Pai, eu pequei diante do céu e diante de Ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me pelo menos como um dos teus empregados. Diga isso para Deus, de todo o seu coração.